Um dos componentes do núcleo da célula é a carioteca. Então, vocês viram a membrana do citoplasma, vocês viram o núcleo. Em cima do núcleo tem membrana, também com proteínas, que regula a passagem que vem do citoplasma para o núcleo. Então, é um tal de bater na porta. Bate na porta da membrana citoplasmática para entrar, a proteína te recebe, é o porteiro, aí você penetra, né? Se ela quiser também que penetre. Aí você penetra. Aí vem um assistente que é o microtúbulo. Aí te joga lá para o núcleo. Mas antes você faz uma visitinha ali no corpúsculo, agindo positivamente ou não. No núcleo, você vai ter a carioteca. Bate na porta, vem o porteiro. Posso entrar? Pode. Aí você penetra no núcleo. Aí você vai atuar nas estruturas nucleares, onde está o ADN, onde estão os cromossomos, onde está o código genético. Fazendo essa ligação, essa representação, a gente começa a entender o mecanismo das doenças, que partem da energia mental, já decodificada. Perfeito? Pela glândula pineal. Veja que coisa interessante. Já veio do espírito, passou pelo perispírito, passou pela glândula pineal, vai ao cérebro e se distribui para todo o corpo. Então, aí a carioteca, que envolve o núcleo, também repleta de proteínas. Eu estou trazendo isso para vocês, para exatamente vocês entenderem a ação do pensamento nessas estruturas celulares, neuronais. A membrana mais externa, olha que interessante, lembra-se no início que eu falei que o núcleo estava ligado diretamente ao retículo endoplasmático rugoso, onde estão os corpúsculos de Nice? Lembram? Pois bem. Então, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, tem continuidade com o retículo. E apresenta ali ribossomos. Ribossomos são estruturas proteicas, são organelas também, que estão aderidos à superfície, em contato com o citoplasma. A membrana mais interna apresenta uma constituição química diferente da externa. Ou seja, gente, isso é importantíssimo nós entendermos. E vocês vão ver por quê. As estruturas compartimentalizadas têm aspectos diferentes. E vocês vão notar, através do estudo que André Luiz nos traz e a própria ciência, como isso acontece. Olha só, aqui é o núcleo, o nucleolo, olha aqui os fios de cromatina. Olha como está intimamente ligado ao retículo endoplasmático rugoso, com seus grânulos, com seus corpúsculos de Nice, diretamente ligado ao núcleo. Tá? E aqui temos a membrana carioteca, que separa o citoplasma do núcleo. Então vamos lá. Aqui mostrando exatamente isso, a membrana interna. E o que acontece? A membrana interna se funde com a membrana externa, que envolve o núcleo, formando os poros, que vão abrir ou vão se fechar diante do que chega. Coisa interessante, né? Poros. Vocês sabiam que o perispírito também tem poros? E que fazem, de uma certa forma, o mesmo papel? Em determinados pontos dessa membrana que envolve o núcleo, as duas membranas, interna e externa, se fundem, formando os poros, onde ocorre troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. É como se a célula se defendesse do que interessa ela se defender. Não podemos esquecer que células são unidades de consciência. Aqui a mesma coisa. Olha os poros aqui. Olha a cromatina aqui, que vai virar cromossomo. Ó, vai se condensando, DNA com estonas, até formar
o cromossomo. Então, o estágio que precede a formação do cromossomo chama-se cromatina. Então, está na parte interna da membrana que envolve o núcleo, aderida à carioteca, forma uma rede de proteínas. Então, gente, tudo tem proteína. Toda a nossa estrutura é proteica. E não se esquecendo que onde tem proteína, tem nitrogênio. Agora sim, a ciência nos diz que a carioteca permite que o conteúdo nuclear seja diferente do citoplasmático. Assim, não são todas as moléculas que passam para o núcleo. E as que passam por difusão, pelas membranas lipoproteicas da carioteca. Difusão. O que é difusão? Interessante isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí a gente tem que recorrer ao André Luiz e à química, para vocês entenderem como é que isso se processa, essa difusão. Vamos lá. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos fala da alimentação dos desencarnados. Como é que os desencarnados se alimentam? E aí eu pergunto, a alimentação são só os nutrientes necessários ao espírito? Cada um classificado com seu processo evolutivo? Dentro dos ministérios, que foi uma luta que nós sabemos em nosso lar, para se instituir uma alimentação mais fluídica, porque os espíritos ainda estavam ligados à alimentação densa da Terra. E qual é o alimento melhor, mais saudável, que mais nos aproxima de Deus? Qual é? É o amor. Pois é. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente pode falar de amor. O amor sustenta. Deus é amor. João Evangelista está lá no seu Evangelho. Sustenta a natureza e sustenta a vida. E para nós nos alimentarmos de amor, estaremos fixando muito nitrogênio, vamos assim dizer. Estaremos em estágios já muito superiores, muito evoluídos. Muito bem. Então, se falamos de amor, falamos de sentimento. E onde tem sentimento, tem pensamento. Olhem só. Então, será que essa difusão que ocorre no campo físico está ligado, ou está ligada, às energias mais sutis, e que se processa da mesma forma por difusão? Sim. Tudo que acontece no campo físico ou no campo espiritual tem sua expressão no campo físico. Vamos entender isso? Na maioria das vezes, os desencarnados, em crise dessa ordem, nós estamos falando lá da alimentação, né, André Luiz, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação alimentar, lá no plano espiritual, onde ele vai encontrar uma alimentação semelhante à da Terra, porque ele está num período de adaptação, porém fluídica. E o amor também não se mostra, não se pronuncia através dos fluidos? Sim. Recebendo em porções adequadas até que esses espíritos se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Então, quanto mais nós nos enobrecermos, essa alimentação vai se tornando mais leve, mais fluídica, de mais amor. E o corpúsculo de Nice agradece. Saúde integral. Porquanto, diz André Luiz, pela difusão cutânea, olhem a palavra-chave, difusão. Lembram-se lá da carioteca? Que as moléculas passam por um mecanismo de difusão
André Luiz também fala isso, ó, difusão. O perispírito, através da sua porosidade, olha os poros da carioteca, que subdividem, ou melhor, que dividem o citoplasma do núcleo. Entram pelos poros, que são componentes proteicos do envoltório do núcleo. André Luiz está falando a mesma coisa, só que no corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutis, sínteses quimio-eletromagnéticas, energia, auridas no reservatório da natureza. Olha o que ele diz. E no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor, com que os seres se sustentam entre si. Aí daria para fazer um seminário sobre o amor. Em qual estágio de amor nós nos encontramos? O amor ainda sexo, o amor posse, o amor eros, ou já caminhando para o amor filia, amor diálogo, amor troca, para chegar ao amor espiritual e incondicional de Jesus. Agapete alelu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o banquete espiritual, o amor incondicional, que é o amor crístico, o amor de Jesus, incondicional. Aí, nós vamos na química. O que é difusão? Eu acho isso interessantíssimo, foi uma conclusão que eu cheguei. Como aqui é um instituto de estudos, se eu tiver errado, os professores aí podem, né, se manifestar contra, mas eu penso dessa forma. Então, difusão lá no núcleo do neurônio, carioteca, difusão cutâneo, perispírito, André Luiz nos fala, eu tenho que ir na química. O que é difusão? A gente fala, difusão é difundir. Não é bem isso. Vamos lá na química. O que é difusão? É um fenômeno de transporte de matéria. Claro, está falando de química, mas eu posso dizer aqui também, porque André Luiz fala, é um fenômeno de transporte de energia. Certo, gente? Pensamento, emoção, amor. Onde um soluto é transportado, um elemento chama-se soluto, devido aos movimentos das moléculas de um fluido. Isso é a química que fala. Líquido ou gás. Mas para pensamento, esse fluido é outro fluido, eletromagnético. Aí entra a temperatura acima do zero absoluto, segundo a química. Mas aonde eu quero chegar, vocês vão ver agora. Estes movimentos fazem com que, do ponto de vista macroscópico, quer dizer, visível, o soluto vai de uma zona mais elevada de concentração para as zonas de baixa concentração. Isso chama-se difusão. Ou seja, um elemento, seja ele qual for, vai ser transportado de uma zona onde ele é mais concentrado para uma zona onde ele é menos concentrado. Aonde eu estou querendo chegar? Vamos imaginar o espírito, perispírito, corpo. Vamos dizer que nós temos na nossa célula estoques de energia de raiva. Está lá na mitocôndria. Tudo que está lá no nosso inconsciente tem a sua representação no corpo físico. Registros que caracterizam a nossa personalidade. Raiva. Aí o espírito sofre a ação de um estímulo. Fui contrariado, fui agredido, enfim, qualquer coisa que me faça ter raiva. Aí o espírito emana aquele pensamento, aquele sentimento de raiva. Vai chegar na célula. Como é que penetra? A energia de raiva é mais concentrada no espírito do que na mitocôndria. Como é que ele penetra? Difusão. Sai da onde está mais concentrada, o espírito, e penetra aonde está menos concentrada, uma célula.
vamos dizer, de qualquer órgão, mas nós estamos falando de cérebro. Ou seja, nós vamos potencializar aquele sentimento que está impresso lá na zona mitocondrial. E aí a raiva vai provocar dentro do neurônio um destrambelhamento. Porque houve penetração por difusão. Mas não só isso. A difusão tem como parceiros para essa execução as proteínas, que vão promover a captação dessa energia, o transporte e a execução, sob as expensas das proteínas, como Bruce Lipton nos mostra no seu estudo na biologia da crença. Está tudo ligado, gente. E mais, essa energia que está dentro da célula, por um mecanismo inverso, pode potencializar esse sentimento que vem do espírito para depois voltar para dentro da célula. Pode ocorrer isso? Pode. Vou mostrar aqui para vocês. A difusão molecular de um solvente ocorre no sentido inverso. Ou seja, de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. O que eu falei no início? Fluxo, refluxo. Fluxo, refluxo. Troca constante. Onde está mais concentrado, vai para o que está menos concentrado. O que está menos concentrado, vai para o que está mais concentrado, para ficar mais concentrado ainda, para voltar para o local onde está menos concentrado. Química nos fala sobre isso, André Luiz também. E a biologia também. Sobre as expensas das proteínas. André Luiz, continuando, no capítulo dos corpúsculos de Nice, acha-se o núcleo cercado de protoplasma. Olha aí. Como é que Chico ia descobrir isso, gente? Um homem semi-analfabeto, olha a mediunidade desse homem. Mitocôndrios, neurofibrila, já falamos sobre isso. Aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre. É o corpúsculo de Nice. Cor de barro, as malhas de um tigre, que está estreitamente relacionado com o perispírito. De função muito importante na vida do pensamento. Tudo que nós falamos até então. Como é que o pensamento está chegando lá nesse pigmento ocre, nesses corpúsculos de Nice? Olha a nossa responsabilidade. E o que vem do corpo espiritual, obviamente, André Luiz não fala aqui, precisa ser decodificado, sofrer um processo de transdução. Quem faz isso? A pineal. É ela que vai fazer todo esse trabalho de decodificação, para chegar na estrutura cerebral, o pensamento. Esse pigmento ocre é o corpúsculo de Nice. Continuando. Aumentando consideravelmente na madureza, por isso que eu brinquei com o Jorge Andréa, que está cheio de corpúsculo de Nice. Porque aumenta com a experiência, obviamente, com o aprendizado, na madureza e na velhice das criaturas. Além de uma substância, que na verdade é o corpo espiritual, invisível na célula, em atividade, que vai se espalhar, vai se expressar no citoplasma e nos dendritos, que é aquelas arvorezinhas do neurônio, facilmente reconhecível por intermédio dos corantes básicos de anilina, para poder ser visualizado. Corpúsculos de Nice, nos fala André Luiz. Quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, que vem lá do corpo espiritual e se fixa nos corpúsculos de Nice, onde se fabrica, né, as proteínas, podem sofrer a cromatólise. Eu fico impressionado, gente. Impressionado a gente sabe do poder da mediunidade, né? Como é que o Chico vai usar termos tão fortes, tão científicos, né? Cromatólise, que nós vimos que o núcleo vai para a periferia, destruindo o neurônio. Representa um alimento psíquico.
haurido do corpo espiritual, olha aí, do perispírito, no laboratório da vida cósmica. Através da respiração, gente. E respiração, para quem não sabe, é rica em ectoplasma. E quando a gente fala de ectoplasma, a gente fala de pensamento. Pensamento, energia mental, se utilizando de uma energia mais densa, que é o ectoplasma. E aonde está o ectoplasma também? Nas mitocôndrias. Para a restauração, durante o repouso físico, para a restauração das células que se cansam, insubstituíveis. Então o que acontece? Para vocês entenderem. O dia inteiro a gente desgasta essa energia pelos pensamentos, pelas emoções, pelas preocupações, uns mais, outros menos. Quando a gente dorme e o espírito segue o seu caminho, esses corpúsculos precisam ser reabastecidos para a integridade dos neurônios. Então isso é absorvido pela respiração. Mas só pela respiração? Não. Pelo sangue. Porque o sangue tem nutrientes. Mas o sangue também tem pensamentos. Porque o perispírito encontra-se também inserido no sangue. E uma coisa muito interessante, e André Luiz fala isso numa outra obra: poucos os encarnados sabem dormir para o bem. Ou seja, por isso que muita gente acorda mal, porque não houve o reabastecimento necessário dos corpúsculos. Daí o porquê muitos acordam mal-humorados, chateados, né? Enfim, um humor péssimo, porque não houve uma restauração adequada dos corpúsculos. Não basta só a restauração material dos alimentos que são absorvidos pela respiração e pelo sangue. E as emoções, que são alimentos. Então o que chega no corpúsculo quando a gente está dormindo? O que nós fizemos durante o dia. E se o dia não foi bom, certamente os corpúsculos vão sofrer quando a gente estiver dormindo. E o que é um dia bom? Aí eu deixo a seguinte pergunta: basta chegar à noite, depois de um dia péssimo, que nós não melhoramos absolutamente nada, basta orar? Basta orar? A oração vai resolver tudo? Seria muito fácil, né? Eu cometo uma série de desatinos durante o dia. Aí eu vou dormir, os corpúsculos se alimentam dos elementos materiais e espirituais, porque ali está o perispírito. Isso vem do sangue, porque o perispírito está incerto, está inserido no sangue. E as memórias iniciais são as primeiras que chegam, foi do dia, do inconsciente atual a se manifestar no corpo espiritual. E se o dia não foi bom, tive raiva, mágoa, vingança, ódio, o que chega no corpúsculo de início? Essas energias. E a gente acorda mal. Por isso André Luiz fala: poucos os encarnados sabem dormir para o bem. E o que é dormir para o bem? É a oração no final do dia? Ajuda, mas não é só isso. É um dia proveitoso, é um dia profícuo, é um dia de transformação, é um dia de ajuda ao próximo, porque fora da caridade não há salvação. O corpúsculo vai agradecer. Nós vamos chegar lá. Então o pigmento ocre que a ciência observa, os corpúsculos, sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação. É o perispírito aí se fixando, nos corpúsculos de início. Como diz André Luiz, como que a encerrar a mente em si mesma. É a mente na mente. Perfeito? Ou seja, é o espírito no corpo, através do perispírito. Quando esta se distancia do movimento renovador, em que a vida se exprime e avança. Ou vai se adensar, ou vai se rarefazer. Nos círculos humanos, conforme
a atitude mental do espírito, na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Haja responsabilidade, né? Tenho certeza que vocês vão sair hoje aqui todo mundo preocupado com seus corpúsculos. Mas vamos voltar para André Luiz. Agora, acumuladores de energia espiritual. Porque não podemos fazer esse estudo dos corpúsculos de Nice sem falar da mitocôndria, que é uma organela essencial na nossa estrutura cerebral. Como eu disse no início, existem células que têm 10.000 mitocôndrias, com energias. Vocês sabiam que na mitocôndria está o nosso estoque energético do número de anos que nós vamos viver? Pois é. E como é que a gente está esgotando essa energia, abreviando nossas existências pelo nosso livre-arbítrio? Ou outros, como Jorge André, ampliando. Ou vocês acham que ele tem 98 anos por quê? É mérito. É mérito pelo trabalho que ele vem fazendo, pela nossa doutrina, e eu espero, dentro das minhas limitações, assim fazer também. Vocês repararam como certas criaturas vivem muito, né? Aqui teve um aqui no Instituto que já desencarnou. Como é que é o nome dele? Temístocles, seu tomista. 103 anos. Chegava aqui e vinha de ônibus. Sozinho. Olhem só que beleza, hein? Então vamos ler rapidamente. André Luiz fala, ó, por intermédio dos mitocôndrios, que são acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, são chamados grânulos mitocondriais. André Luiz fala isso, gente, e está lá na ciência. Assegurando a atividade celular, a mente transmite ao corpo, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes. Não é só no corpúsculo, na mitocôndria também. Sabendo que a mitocôndria traz energias ectoplasmáticas, porque a fabricação de ATP é a respiração da célula, aí entra o ciclo de Krebs, que não vamos entrar em detalhes, mas também registros, que quando o espírito formata o corpo, através do perispírito, obviamente vai trazer ao corpo as suas impressões, as suas experiências, que ficam lá como memórias. E a mitocôndria é esse grande elemento, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos de temperatura que mantém a síntese física, biológica, chamada biossíntese. Então vejam a importância das mitocôndrias. Então vou mostrar aqui a vocês as mitocôndrias. Olha só, são as cristas, também repleta de proteínas. E aqui nós temos o DNA mitocondrial, que existem genes que vão atuar nesse DNA com assistência produtiva das proteínas para a formação de energia. Aqui, ó, partículas sintetizadoras de ATP. E quando a gente fala de ATP, a gente fala da nossa energia, né? Que nós conhecemos com o nome de fluido vital, de ectoplasma. Aqui, o neurônio, olha quantas mitocôndrias, aqui só tem 3, né? Tem célula que tem 10.000. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Efeitos Físicos. Olha essa informação de Aulus. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium, quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Olha que ligação. André Luiz diz que a mente da mãe e a mente do filho estão interpenetradas, como se fosse uma soldadura perispirítica, tão ligada aos moldes mentais maternos. E o ectoplasma está ligado ao pensamento dessa forma. Onde tem pensamento, tem ectoplasma, que o pensamento está atuando. Ectoplasma, ATP, mitocôndria.
Então, o pensamento também atua sobre a mitocôndria, da mesma forma que no corpúsculo de Nice. Ou seja, da mesma forma que no corpo todo. Em Missionários da Luz, o psicógrafo, capítulo 1. Vamos ver o que André Luiz nos traz. Alexandre falando para André Luiz, nesse fantástico livro, Missionários da Luz. Alexandre diz: muito antes da reunião mediúnica que se efetua, o servidor que está ali servindo, chega às vezes conturbado numa reunião mediúnica, já foi objeto de nossa atenção especial. Olha como a gente dá trabalho para os espíritos, hein? Para que os pensamentos grosseiros que a gente traz da rua, que a gente traz do nosso lar, não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas, diz André Luiz, receberam um novo coeficiente magnético, energia, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nice, que é necessário, esse tigroide, aos processos da inteligência. Porque no estudo mediúnico, nós estamos numa prática, nós precisamos estar reequilibrados, gente. Então os espíritos vão atuar, vão dar energia para o equilíbrio dos corpúsculos de Nice, já que ele é muito importante no processo da inteligência, sabendo que a mediunidade se processa de pensamento a pensamento. Então a gente tem que fazer o nosso papel, mas nem sempre nós conseguimos isso. E olha os espíritos atuando para nos ajudar, até porque nós estamos indo lá de boa vontade, servindo, então isso pesa, certamente. Podemos estar conturbados, quem não fica? Diante de uma perda, diante de uma dificuldade. Então nós chegamos na reunião mediúnica despreparados, agredindo nossos corpúsculos, e eles atuam. Essa criatura também, através de pesquisas, foi o Dr. Fritz Kahn, que nasceu em Halle, na Alemanha, em 1888, e morreu em Lugano, na Suíça, em 1968. Foi ginecologista, escritor de obras sobre medicina e biologia. E ele estudou o corpúsculo de Nice. E falou praticamente a mesma coisa. Fritz Kahn, em 1966, relaciona o tigroide com o quê? Fadiga. Ou seja, aqueles que acordam cansados, porque não absorveram o devido. Não é só a questão do alimento que vem no sangue, que vem na respiração, mas é uma mente tranquila, consciente, equilibrada, senhora de si, dever cumprido. Então ele relaciona com a fadiga. Ele diz, o combustível da célula nervosa denomina-se tigroide, porque está distribuído por diversos compartimentos plasmáticos, nós já vimos isso, que se destacam de acordo com a coloração da célula, como as malhas na pele de um tigre. Trabalho de Fritz Kahn. Aqui está mais uma vez o tigroide, corpúsculos de Nice, na região citoplasmática da célula neuronal, o neurônio. O tigroide, através de estudos que foram feitos na Universidade de Santa Catarina, o tigroide é uma mistura altamente complicada de proteínas, já que é um grande sintetizador de proteínas, gordura e carboidratos, açúcar. Quer as combinações proteicas, quer as gorduras, são riquíssimas em fósforo. Por isso que a gente acende um fósforo, a gente fica alerta. É o fósforo mental. Importantíssimo. Aí eu trouxe em alemão aqui, vou ler para vocês, que eu sou bom de alemão. Ohne Phosphor soll keine Gedanke. Sem fósforo não há pensamento.
Isso na parte material, gente, é óbvio, né? Friedrich Buchner, filósofo e médico alemão. Vou botar a fotinha dele aqui, que diz que sem fósforo não há o pensamento. É ele aqui. Dentre as gorduras fosforadas, onde tem fósforo, perfeito, alimento dos nervos, a mais conhecida é a lecitina, que se encontra no reino animal e no reino vegetal. Além das células nervosas, também são ricos em lecitina o ovo de galinha, o leite, a manteiga, o queijo. São os alimentos dos nervos. A lecitina é rica em fósforo, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí está a lecitina. Vê se vocês observem alguma coisa aí na lecitina. Vamos ver quem está vendo e quem é esperto. Não descobriram, não? Ah, o César Reis já falou aqui, ó. Nitrogênio. Estou batendo muito na tecla do nitrogênio. Até o alimento nos ajuda. Não como a gente agora pretenderia, né? Ter bastante nitrogênio para absorver. Ainda estamos um pouco distantes, né? É o nitrogênio. E o fósforo, é óbvio, né? Sem fósforo não há pensamento. Lecitina também a gente vai encontrar na soja, tanto que existe a lecitina de soja, nos cereais e no germe de trigo. O que isso tudo está nos apontando, gente? Que os alimentos ricos em lecitina são os alimentos mais, né, simples, mais leves. Leite, queijo, manteiga. Esqueçam a história do colesterol, porque a gema de ovo hoje não é tão importante assim, não. Manteiga, eu falei, manteiga. Soja, grãos, aí entra germe de trigo, amêndoas, nozes, avelãs, quinoa real, linhaça. São ricos em lecitina, as lecitinas são ricas em fósforo. Sem fósforo não há pensamento. Claro, né, gente? Isso não é determinante. Mas se a gente está fazendo um trabalho espiritual, mental e físico, ótimo. Isa, só para corroborar, qual o lugar que mais se vive na Terra? Ilhas de Okinawa, sul do Japão. Aí foram lá, uma equipe de pesquisadores. Por que eles vivem muito? Normalmente mais de 100 anos. Conclusão que eles chegaram. 3 coisas. Primeiro, alimentação básica, peixe, fósforo. Segundo lugar, todos moradores fazem Tai Chi Chuan, em praça pública. Acabou? Não. Terceiro, solidariedade. São pescadores. Então, se você sai para pescar, tem 5 filhos e pesca 1 quilo de peixe, ou um peixe, e eu não tenho filho nenhum, ou um filho só, e pesco 10 quilos, para que eu vou querer 10 quilos? Eu vou te dou uma parte do meu peixe, ou todo o peixe. Olha aí, Jesus. A esmola, o óbolo da viúva. Solidariedade. Então não tem estresse de ficar guardando, economizando, botando na caixa econômica. Além disso, eu trouxe aqui este elemento, triptofano. E vocês estão vendo que o triptofano é um precursor da serotonina, que nós já falamos hoje. Neurotransmissor. Quem tem serotonina equilibrada não tem depressão. Quem tem serotonina equilibrada está muito bem, graças a Deus. Não quer dizer que a gente vai só ingerir triptofano e achar que está tudo resolvido. Isso é a parte material, né, gente? Triptofano, precursor da serotonina. E aonde nós encontramos triptofano, já que isso não é sintetizado pelo corpo? Isso tem que vir de fora. Sabem aonde? Vou mostrar. Mesma coisa, ó. Frutos secos, lácteos, ovos,
leguminosos. Ajuda a formar serotonina, o hormônio da felicidade. Então, a serotonina pode se converter também em melatonina, que regula os ciclos do sonho. E para quem não sabe, a melatonina é elaborada pela glândula pineal. Tudo ligado, né? É aquela história do conjunto, da orquestra. Então, quem ingere alimentos lácteos, leguminosos, né, e cereais, provavelmente estará contribuindo, desde que a mente esteja muito bem, para o equilíbrio. Quando o indivíduo desperta, suas células nervosas estão abastecidas de tigroide, porque dormiu, absorveu pela respiração, veio pelo sangue, claro, desde que ele esteja bem. Por que a gente acorda mal? Não vamos chegar porque vai ser o término da nossa apresentação. O tigroide é o combustível nervoso. Isso foi um estudo também feito lá na Universidade de Santa Catarina. A cada movimento, a cada emoção, a cada impressão dos sentidos e a cada pensamento, há o desgaste nas células cerebrais. Então, chega à noite, a gente vai dormir, por isso a importância do sono físico. A gente vai recompor o nosso tigroide. Mas daqui a pouco vem a surpresa. Durante o sono, suas células se reabastecem. As substâncias, não só pela respiração, que nutrem e abastecem o tigroide, o corpúsculo de Nice, passa do sangue para o interior da célula, a qual, com as mesmas, recompõe o tigroide. E sabemos que no sangue tem os elementos, tem os nutrientes, os elementos que vão, né, reorganizar esse tigroide. Sais minerais, vitaminas, proteínas, albumina. Mas o sangue se presta só a isso? Só a isso? Claro que não. E aí, não, vamos chegar lá ainda. Segundo Franz Nice, neurologista de Heidelberg, os corpúsculos de Nice são grânulos de proteínas que se impregnam com corante, é o método de Nice, forma o retículo citoplasmático das células nervosas. Nós já vimos isso. Isso é só uma repetição. Agora, é de se supor, está lá também na Universidade de Santa Catarina, que nos casos de esgotamento nervoso, grandes angústias, depressão, haja eliminação dos corpúsculos de Nice. Isto é, desaparecimento completo da cromatina básica no córtex cerebral. Então, olha aqui. Isso é um estudo. É um estudo. É de se supor, mas é um estudo. É uma suposição. Mas, se o pensamento age no corpúsculo de Nice, como André Luiz nos falou, esse é um estudo científico, que eles ainda não podem comprovar. Mas a doutrina espírita comprova, gente, a ação do pensamento sobre os corpúsculos. Até numa reunião mediúnica, os espíritos têm que nos ajudar com coeficientes magnéticos. Porque o pensamento está ligado à inteligência, está ligado aos corpúsculos. Muito bem. Aí vamos fazer um apanhadinho pequenininho da depressão. Não é um seminário sobre depressão, mas para que vocês entendam. Então, doutor Mauro, é da Universidade de Basilicata, Mário Maldonato, ele diz, um indivíduo deprimido experimenta às vezes com angústia, olha aí correlacionando com o trabalho lá em Santa Catarina, outras com gélido desespero, a irremediável negatividade da vida. É assim que um deprimido normalmente se encontra, angustiado, a vida não tem solução, a vida é negativa, eu não vou sair daqui, eu não vou melhorar, eu sou um pobre coitado. Então,
é o gélido desespero, a desesperança. Falta no deprimido a esperança. E aí ele se sente como? Um impotente, um fracassado, né? Uma criatura incompetente para se vencer. Como é que ele vai vencer as responsabilidades da vida que ele foge se ele não consegue se vencer? Então, o que está na raiz do processo depressivo? Autopunição. Então, ele emite energias contra ele próprio, lesando os corpúsculos de Nice, como foi provado em suposição de estudo na Universidade de Santa Catarina. E o Dr. Mauro nos fala, mas sim algumas pessoas atingem a existência pessoal, e neste caso podem prevalecer ideias de perseguição, persecutórias, sentimentos de exclusão, ninguém me ama, tem até uma música assim, né? Ninguém me quer, estou aqui isolado, sozinho, não sou atendido nem por Deus, me sinto inferior, incompetente, indigno de viver. Olha o suicídio aí já se instalando lentamente, olha a culpa presente. Outros sentem a própria vida como intolerável. E o Dr. Mauro nos fala no mesmo estudo, Mauro Maldonato, que a experiência da culpa, elemento-chave na patogênese da depressão, nunca termina, porque o paciente está sempre à procura de elementos num passado culpado. Esse estar em culpa remete o deprimido a um modo peculiar de sair da vida, de experimentar a morte. Ou seja, ele busca inconscientemente essa culpa. Ou seja, se eu sou culpado, se eu sou impotente, se eu sou fracassado, se eu não tenho esperança, se eu não vou conseguir, por que eu vou ter que assumir uma responsabilidade se eu vou fracassar de novo? Então só me resta a seguinte alternativa: ir embora. Daí inúmeros casos de suicídio no processo depressivo. Nós sabemos disso. Inclusive em jovens, que não veem significado na vida, se sentem incapacitados para enfrentar a vida, principalmente na adolescência, quando o espírito mostra toda a sua potencialidade. E quando isso não acontece, haja corpúsculo de Nice deteriorado, pela ação dessa energia que nós exploramos até então. O Japão hoje vive esse frisson econômico, né? De ser um país economicamente superior a todos os demais. Daí esse alto índice de suicídio que existe lá. Como também países escandinavos, onde tudo está bem, economicamente estável, né? Como na Suécia, na Suíça. Tudo isso contribui. O ser humano ele precisa de estímulo. Ele tem que se vencer. A gente vê muito processo depressivo em pessoas muito bem financeiramente, porque não encontram objetivo, significado na vida. Eu vou lutar por quê? Se está tudo ótimo. Isso é uma grande realidade. E olhem só, a ciência nos fala dessa culpa que o deprimido busca inconscientemente. E onde está essa culpa? Muitas vezes no passado. Geralmente no passado. E aí eu pergunto a vocês, seria só um passado recente ou um passado remoto? Aí foi feito um estudo na Universidade de Pittsburgh, em que revelaram, no exame de PET scan, um aumento da atividade no córtex pré-frontal e na amígdala do hemisfério esquerdo de pacientes deprimidos. A amígdala elevada, está ela aqui, ó, que dá vulnerabilidade à depressão. Para quem não sabe, a amígdala é uma estrutura cerebral ligada à memória, onde estão lá inseridos esses sentimentos de culpa, de erros, de falhas desta e de outras existências. Poderíamos dizer que é a zona mitocondrial das amígdalas.
onde estão os registros energéticos de um passado delituoso, culpa por ter falhado, culpa por não ter conseguido, que é o sentimento que geralmente habita em todos nós. Espíritos que somos ainda equivocados. E aí André Luiz, em Missionários da Luz, psicografia do Chico, Alexandre nos dá essa beleza falando com André Luiz. O corpo perispiritual, que dá forma às nossas células, está fortemente radicado no sangue. E como vimos, quando a gente dorme, a gente absorve os nutrientes do sangue e da respiração. Mas não só isso. Um dia mal vivido, lembranças, culpa, conflitos, desordens emocionais, psicológicas, são absorvidas quando nós estamos dormindo. Porque o corpo perispiritual está fortemente radicado no sangue, chegando aos corpúsculos de início, deteriorando-os. Mais uma explicação que a doutrina nos traz. Por isso, Alexandre diz, quando a sua circulação deixa de ser livre, ou seja, que ela se encontra desequilibrado, surge a doença, a enfermidade, de acordo com as nossas tendências e predisposições. Nós temos as células da glia, que protegem o neurônio e dão suporte para o funcionamento do neurônio. E aqui estão elas: oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann, ependimárias e a micróglia. Eu vou fazer aqui, uma colocação, um comentário muito importante sobre essa célula da glia, astrócito. Vamos lá. Olha aqui o astrócito. Aqui nós estamos vendo o axônio, que você já sabe, aquele prolongamento do neurônio, as proteções que as células da glia dão ao neurônio, mas tem algo aqui que me chama a atenção e certamente está chamando a atenção de vocês. O astrócito, que protege, que dá sustentação ao neurônio, ele está ligado a quê? Capilar. O que corre dentro do capilar? E o perispírito está fixado aonde? Sangue. Então o que vem do perispírito para chegar também ao cérebro, ao neurônio, segue esse caminho, pelo astrócito. Pois bem, aqui o astrócito ligado à rede sanguínea. Aí eu vou trazer para vocês, olha aí, a proteína dos astrócitos, a proteína fibrilar ácida da glia, que liga, essas células ligam os neurônios aos capilares sanguíneos. Tá? Então a proteína que faz esse translado. Esse foi um estudo feito no Brasil e foi publicado no Journal of Biological Chemistry. O estudo testou pela primeira vez em humanos o comportamento do astrócito, que está ligado ao sangue, e conseguiu mostrar o seu potencial de induzir também a formação das sinapses e o funcionamento da memória e do aprendizado. Ora, gente, onde estão nossas memórias? Não estão no espírito? E se está no espírito, tem a sua representatividade aonde? No perispírito. E o perispírito encontra-se radicado aonde? No sangue. E o sangue está ligado aonde? Ao astrócito. Não só o que nós experienciamos, como o que nós aprendemos. E se estamos falando de memória, estamos falando de que zona do cérebro? Amígdala, hipocampo. E quais são as estruturas celulares, que albergam tudo isso? As mitocôndrias. Dá uma confusão na cabeça, mas é fácil a gente entender. Essa é a proteína, vou passar por cima. Aí nós temos que rapidamente
e o nosso tempo já está esgotando, é essa questão das proteínas, que promove esse translado da energia, né, para que elas possam, o pensamento, penetrar na célula, obviamente decodificado pela glândula pineal. Que a grande dúvida é como é que o pensamento vai penetrar numa organização material. Esse pensamento tem que ser adensado. Então, o Bruce Lipton nos fala, trazendo a grande revolução que a epigenética nos traz, que são as crenças que vão controlar o nosso corpo. E o que é a crença? A crença é o nosso modo de ser, nossa personalidade, nosso caráter, nossos traços de caráter, nosso temperamento. É o que nós cremos que seja verdade. Perfeito? Então é isso que vai controlar o corpo, e não o corpo controlar nossas crenças, como o materialismo assim o deseja. E diz ele, estudando as células, eu cheguei à conclusão de que não somos vítimas dos nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Então vamos parar com essa história de dizer que são genes que me fazem doentinho. Ah, minha mãe me passou o gene do diabetes. Ah, minha mãe me passou o gene da hipertensão arterial. Sabem o que é isso em psicologia? Transferência. A gente vive transferindo responsabilidade. Quando não é para o parceiro, é para o irmão, é para a mãe, é para a sociedade, é para o governo, é para o imposto, é para Deus e até o nosso código genético. Aí canta a chamada síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. A gente vive cantando a síndrome da Gabriela, porque a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Então, é o nosso código genético. E hoje está provado pela ciência epigenética, aquela palavra que eu queria me lembrar, que me faltou, é genética. É o estudo da genética. Não, a genética. Então, nós somos donos do nosso destino. Aí entra a nossa doutrina linda, gente, o livre-arbítrio, o querer, a vontade, a perseverança, a fé. Se não é hoje, vai ser amanhã. Se não é amanhã, vai ser depois da manhã. Nós temos a imortalidade. Como diz o Jorge André, nós estamos varando a eternidade com a nossa imortalidade. Você lembra disso? Somos andarilhos das estrelas, seres a caminho da luarização espiritual. Coisa linda, né? Pois bem, isso aí já vimos hoje, já estamos cansados de ver célula. Também cromossomos já vimos demais, né? Não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas nossas crenças. E isso a gente pode mudar. E o corpúsculo agradece. As fantásticas descobertas da epigenética, que é uma ciência nova, acompanha a genética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como a natureza, o ambiente, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. Ou seja, gente, nós não vamos modificar o nosso código genético, mas a gente pode deixar ele quietinho. Existem estudos que comprovam que todos nós temos células cancerígenas. Uns vão desenvolver, outros não. Depende do nosso querer, depende da nossa mente, depende de nossas crenças. Ser feliz é tão simples. Ser feliz, basta conhecer tudo isso. Aí está a dupla hélice, já mostramos isso, a ação da mente sobre o nosso código genético. Estudos mostram que os mecanismos epigenéticos
são um fator importante em diversas doenças, entre elas o câncer, os problemas cardiovasculares e o diabetes. Está caindo por terra totalmente o determinismo genético, a ditadura dos genes. Eu tenho feito muito isso, falado muito isso com meus pacientes. Vamos parar de botar culpa no código genético. Ah, porque meu pai teve câncer, eu vou ter câncer. Aí a gente vê, lamentavelmente, a atitude daquela companheira que tirou as 2 mamas. Que violência, gente. Não entende nada disso. Não é o nome dela? Jolie, né? Oi? Angelina Jolie, né? Coitada, né? Falta ela conhecer a doutrina espírita. Na verdade, diz Bruce Lipton, apenas 5% dos pacientes de câncer ou que apresentam problemas do coração podem atribuir suas doenças a fatores hereditários. 5%, gente. 5%. Porque aí não foge da lei de causa e efeito, né? Não tem como fugir. Não podemos bater o martelo, tudo é 100%. Existem as exceções. Se alguém acredita que os genes controlam sua vida e que são programados desde o momento da concepção, tem uma boa desculpa para se considerar uma vítima da hereditariedade. Que coisa linda, né? É o que a gente faz. Fica culpando a hereditariedade, fica culpando o destino que me foi reservado. E a ciência está mudando isso. Cada vez mais nós somos donos do nosso próprio destino. Livre-arbítrio. Questão fundamental de O Livro dos Espíritos. Questão 780A. A lei de progresso. Ali diz tudo. Né? Através da inteligência, a gente aumenta a nossa capacidade de livre-arbítrio e aumenta nossas escolhas. Lei de progresso. Cada um é dono do seu destino. Claro, né, gente? Guardado as devidas proporções. A gente nem fixa nitrogênio direito. Olha o Bruce Lipton aí. Vive rindo, né? Diz ele mais, ó. As proteínas aí, ó. Proteínas integrais da membrana. Permitem que os nutrientes, dejetos e outras formas, olha como é que ele coloca, de informação, sejam transportadas. Aí diz ele que existem as proteínas que recebem e as que executam. Nós já falamos muito de proteína hoje, em toda a estrutura celular. Olha elas aí, proteína integrada. Isso aqui é a membrana fosfolipídica citoplasmática. Da membrana, porque o cérebro da célula é a membrana citoplasmática. Botando por terra a ideia de que o cérebro é o código genético, é o núcleo. Ele está lá quietinho. Quem vai gerir tudo é o cérebro celular, que é a membrana citoplasmática. São essas proteínas aqui, ó. Desejo explicar que, devido ao fato das proteínas receptoras serem capazes de captar campos de energia, o conceito de que apenas as moléculas físicas têm sobre a célula, a fisiologia celular, caiu por terra. É obsoleto. Então, Bruce Lipton nos diz, botando por terra toda a ideia materialista, o comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo tudo que nós estudamos hoje, o pensamento. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam a importância das PINs. Seu estudo acabou se tornando um campo específico das proteínas integrais da membrana, da ciência chamada transdução de sinais. Então, essa transdução é feita na pineal, mas ela continua seu trabalho na membrana citoplasmática.
dessa energia mais rarefeita numa energia mais densa para que possa ser processada no nosso arquipélago celular. Transdução de sinais. Os estudiosos deste ramo estão trabalhando arduamente da epigenética para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação dessas proteínas que regulam o seu comportamento. Então, entendo que não só o trabalho de difusão, mas também o trabalho das proteínas, viu, minha amiga? Da história da barreira hematoencefálica. Entram aqui não só a difusão, da onde está mais concentrada para onde está menos concentrada, mas assessorada pelas proteínas. E no caso do astrócito, que está ligado ao sangue, aquela proteína que eu mostrei. Tá? Para que as células possam manter suas funções inteligentes, está falando igual André Luiz, ó. Unidade de consciência. Tanto as proteínas que recebem, ele chama de consciência, quanto as que executam, que ele chama de ação, precisam funcionar, obviamente, com perfeição. Aí está ela, mais ou menos, novamente, a proteína de integração da membrana, camada fosfolipídica. Estes complexos de proteínas são chamadas unidades de percepção. São fundamentais para a vida das células. Olha a definição que ele coloca de percepção. É a consciência celular dos elementos do ambiente que vai promover a sensação física. Então é todo esse trabalho de um campo mais sutil para um campo mais grosseiro. E diz ele, para terminar aqui, ó, não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Bruce Lipton. E encerrando aqui, quer dizer, mais um pouquinho para eu encerrar a apresentação, esse homem cientista nos traz essa frase, que eu digo que é uma frase patibular. Patibular que vem do patíbulo, né? É aquela que não tem jeito, é a frase decisão. Eu errei, pum, morreu. Olha a frase patibular desse homem. A ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre a ciência e a espiritualidade. Coisa linda. Para terminar, André Luiz, nos Mensageiros, capítulo 38. Lembram-se do corpúsculo de início que precisa ser reabastecido à noite? Quando a gente dorme, a gente absorve pela respiração, vem do sangue, onde o perispírito ali está. E aí a gente acorda bem ou acorda mal? Por que a gente acorda mal? Muitos vão atribuir, porque eu fui lá para as trevas, porque eu fui obsidiado lá no mundo espiritual. Provavelmente. Mas por quê? Porque estamos no caminho da transformação? Tivemos um dia proveitoso? Então basta orar à noite e achar que está tudo resolvido? Que seria o mesmo mecanismo de botar o nome no livro e achar que os espíritos vão resolver os nossos problemas? Cumpri minha missão, botei meu nome lá. Tem uns que chegam na casa espírita só para tomar água fluidificada e receber o passe. E a transformação? E aí o corpúsculo, lamentavelmente, vai sofrer. Porque o que vem do sangue, as memórias atuais, não são nada proveitosas. Então olha o que André Luiz nos traz
nos Mensageiros, capítulo 38. Fundamental para esse entendimento. Palavras de Aniceto. Quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E terminando, meus queridos irmãos, em Missionários da Luz, Alexandre nos diz: o homem que pratica verdadeiramente o bem, isso é ter um dia proveitoso, praticar verdadeiramente o bem, vive no seio de vibrações construtivas, e o corpúsculo de Nice agradece. E santificantes da gratidão, em tudo dai graças, nos fala Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Da felicidade, porque quem agradece tudo é resignado. Está lá no nosso Evangelho: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ser feliz é uma condição cerebral, porque Deus nos deu o circuito da recompensa. Então a tudo devemos agradecer, para sermos alegres, felizes, gratos, a caminho da evolução. Que os nossos corpúsculos possam vibrar de alegria depois de hoje. Graças a Deus. Muito obrigado.